Opa, já começamos a voltar. Show. Vamos lá pro meu dentinho. Arrumar minha bagunça da minha bancada. Beleza, pessoal, vamos dar continuidade. Então, já está tudo polimerizado, ela já está fechada. Se eu tenho dúvida se eu consegui opacificar ou não, é só eu olhar o palatino aqui, ó, veja a diferença de cor que a gente tem. E agora a gente tem uma diferença de cor bem suave, perto daquilo que estava antes, né? Tô vendo a doutora Thaís Guzmão aí dando tchauzinho para mim. Eu devia ter chamado a Thaís no início da aula, né? Ela podia ter dado uma palhinha do trabalho dela de conclusão de curso da especialização. Foi exatamente isso que a gente mostrou hoje, diferenças de opacificadores, né? Ela poderia ter falado um pouquinho pra gente, né? E a percepção que clínicos e leigos tinham sobre o trabalho, sobre a opacificação. Bem legal. Galera, vamos lá. Quem teve pergunta que eu não consegui responder, por favor, coloque de volta coloque aí na caixinha de perguntas que a gente responde daqui a pouco quando a gente acabar. Então, vou fazer um acabamento rápido aqui, como eu já fiz das outras vezes também, né? E a próxima live, que é de quinta-feira, vai ser a live onde a gente vai conversar bastante sobre essa parte de acabamento e polimento das restaurações. Vamos lá. Esse aqui é um disquinho de lixo, eu já falei desse disco, é um disco que eu adoro, tá? É o disco da Care, chama-se OptiDisc, né? OptiDisc, eu já disse que ele tem algumas vantagens, ele é mais fino, ele não tem aquele centro metálico, né? No seu mandril não fica pedaço de metal para fora, olha lá, ó. Então, essa parte vermelha é uma borrachinha, então ele não risca a sua restauração, não tira pedacinho, não acontece nada, tá? Dá uma olhada na questão do volume aqui, ó. A gente não deixou com muito excesso, já tem um volume mais ou menos adequado. Eu vou trocar o disco, vou trabalhar com um disco de menor diâmetro agora para fazer faces cervical. Proximal, tentando acertar o melhor posicionamento do meu ângulo de reflexão de luz, a minha largura aqui da minha área de sombra e espelho. Vou desativar os comentários aqui rapidinho, tá? Para não atrapalhar ninguém aí. Tinha esquecido de desativar, tá? Daqui a pouco a gente fala novamente. Trabalhar ainda na remoção de excessos, trabalhar aqui tem um pouquinho de excesso na cervical desse lado. Isso aqui muito provavelmente foi na hora do tracionamento da tira, por isso que a tira ela deve abraçar levemente o seu dente na região cervical na hora de fazer o tracionamento, justamente para que você possa para que você possa possa evitar de que entre excessos naquela região ali. Aqui na área cervical, normalmente a gente trabalha com uma broquinha na boca do paciente, uma laminada,
Eu mostrei isso também lá na nossa primeira live, eu vou deixar para discutir isso com mais calma na nossa próxima live. Vou fazer rapidamente aqui um pouquinho de textura para poder dar brilho nessa restauração. E hoje eu vou usar um outro tipo de borracha para brilho aqui. Fazer aqui só uma leve texturização macro, chamada anatomia primária, secundária. Vou passar uma borrachinha. Nós vamos usar uma borracha, como eu usei da outra vez, uma borracha de granulação mais grossa, como a GIF verde, para tirar excessos de riscos que posso ter na minha resina. Suavizar aqui a área da textura, deixar ela uma interface mais suave. E hoje eu vou usar um outro sistema de borrachas para dar o brilho final aqui da restauração. Na verdade, o brilho final não, mas a parte de brilho da restauração. Na verdade, eu não posso nem chamar de sistema de borrachas, porque essa borracha é uma borracha única, né? Essa aqui, ó. Essa borracha chama One Step Polisher. Tem várias formas, tá? Tem várias formas. Eu gosto muito de forma de disco, eu gosto muito de forma de taça. E essa One Step Polisher é uma borracha da Kerr, que ela faz com uma borracha só essa parte de acabamento e polimento. Segundo o fabricante, a forma de trabalho desse material é a seguinte: se você trabalha com uma velocidade maior e mais pressão, ele vai dar acabamento. Se você diminui a velocidade e coloca mais pressão ou menos pressão, ele vai dar polimento e brilho. Então vamos lá, ó. Trabalhando com um pouco mais de pressão, pode ver que está saindo pozinho, está saindo fumacinha, sinal que esse material está desgastando, tem resina sendo desgastada, tem óxido voando por aí. E agora eu vou diminuir um pouco a velocidade. Deixa eu molhar um pouco a resina e polir mais um pouquinho com essa aqui. Agora eu vou diminuir um pouquinho a velocidade e trabalhar com movimentos mais leves. Com a mão mais levinha, menos peso na mão. Vai dar brilho aqui. Essa borracha ela substituiria duas borrachas do sistema, vamos dizer assim, tá? O que a gente, para essa resina, para forma que é a resina que a gente está trabalhando aqui, eu gosto muito também de dar brilho final com pasta de polimento. Na verdade eu faço pasta de polimento em quase todas as restaurações, justamente porque a pasta me garante uma maior longevidade do brilho, né, diminui ainda mais a rugosidade de superfície.
né? E aqui, para o caso, a gente separou aqui a pastinha de polimento para usar hoje sobre essa restauração. Tá? Sempre com irrigação, eu estou molhando aqui de vez em quando. O meu paciente aqui é um paciente que não está reclamando, mas na boca do paciente isso pode esquentar, e esquentando eu posso danificar inclusive a própria matriz da resina aqui, então fazer com que a resina não fique legal, né? Então vamos lá, tenho aqui, limpar bem direitinho, vou para a pasta de polimento. Vou usar um disco de feltro, tá? Disco de feltro convencional, um disquinho simples, convencional não, disco de feltro fino, né? Esse aqui é um feltro da FGM, o Diamond Flex. Funciona legal e tem uma vantagem em relação da Cosmident, que ele não tem o centro metálico, que aí acaba riscando. E a pasta de polimento que eu vou usar vai ser essa aqui, ó, Diamond Polish, tá? Da Ultradent. Tá? A Diamond Polish, se vocês observarem, ela tem duas granulações, uma granulação de 1 micra e uma granulação de meio micra, ok? Eu tenho que passar as duas granulações para que eu consiga obter um bom resultado. Pasta de polimento é um material barato, gente, muito barato, porque você vai usar uma quantidade muito, mas muito pequena para uma faceta, tá? Uma quantidadezinha dessa aqui, ó, você faz, acho que 2 facetas. Não precisava disso tudo para uma faceta, não, tá? Menos do que isso já era suficiente. Coloquei primeira de 1 micra, tá? Rotação bem baixinha. Vamos trabalhar ali entre 5, 7 mil rotações no máximo, né? Passar o feltro em todos os sentidos, dando bastante carinho na superfície da resina, tá? Não precisa colocar muita força, apesar que normalmente com feltro eu gosto de apertar um pouquinho mais, ok? Sempre com a pastinha lá você acaba obtendo um melhor resultado. Esse é outro material, como eu falei, a pasta de polimento é um material que diferencia o seu trabalho e tem um custo extremamente baixo. Ó, vê como já começou a brilhar aqui só usando a de 1. Agora nós vamos passar também a de meio micra. Não precisa empapar o seu paciente com pasta de polimento, é bem pouquinho material. Soltou aqui o disco. Lembre-se que superfície bem polida, ela não adere pigmento. Você consegue trabalhar com o passar do tempo sem aderência sobre a resina. Que outras opções eu poderia usar aqui junto com a minha pasta de polimento? Eu posso usar, por exemplo, a roda de pelo de cabra, também dá um bom resultado, tá? Eu vi já algumas vezes alguns professores mostrando, falando, até mesmo eu já usei uma pasta chamada pasta Opal da Henfert, mas cuidado com essa pasta, que essa pasta não é para ser usada em boca, né? Então, se bater uma vigilância, alguma coisa assim no seu consultório, isso pode ser recolhido. Então tome cuidado com materiais que não são para uso em boca, né? O próprio pincel que a gente usa normalmente não é
Vamos lá, vamos ver aqui o resultado, limpar aqui bem. Hoje eu não trabalhei muito a questão da textura. Limpar bem aqui a resina, mas olha lá, ó, brilho bem legal da forma, tá? Volume próximo do adequado, acho que acabei desgastando um pouquinho demais, mas a forma dental está muito próxima e o objetivo da aula, que era justamente corrigir problema com dentes escurecidos, eu acho que ele foi alcançado, né? Olha lá, ó, um central que ele tinha um grau de escurecimento bem alto, a gente conseguiu equilibrar bem esse substrato aí, com uma camada aí, com esse preparo, ele tem um pouco mais de 1 milímetro, se eu não me engano, então um preparo que é um preparo pequeno e a gente consegue um bom resultado. Vamos lá para nossa caixinha de perguntas, antes da gente finalizar. Gosta do sistema de acabamento e polimento da TDV? A TDV tem uns discos chamado Praxis, que por um tempo eu usei bastante, mas eu acho que o Praxis ele desgasta muito rápido, não vejo muita qualidade não. Mas eu não consigo atestar a qualidade da TDV, até porque eu tenho pouquíssima experiência com os materiais da TDV, ok? O link da promoção, calma, no final da aula a gente solta. Ah, boa, Larissa. Tá? Em relação a polimento aqui, o polimento tem que ser feito no mesmo dia que a restauração foi finalizada? Normalmente não, tá? O polimento, idealmente, ele deve ser feito no mínimo 48 horas depois. Até porque muitas vezes você está trabalhando em cima de um dente como esse, você leva tempo, você está concentrado naquilo. Na hora que termina a restauração, você não enxerga mais os defeitos da forma que você enxergaria como se você tivesse descansada. Né? Então, normalmente, para essa primeira sessão, é um acabamento básico, ajuste oclusal, polimento bem simples, 2 borrachinhas e manda o paciente para casa retornar numa outra sessão para você refinar esse acabamento. Além disso, as resinas elas precisam passar por um processo chamado expansão higroscópica, que isso faz com que a gente tenha esse mesmo aspecto, para consiga fazer esse polimento de uma forma mais adequada. Ao invés de opaquer da forma, eu posso usar o WD da forma. O WD ele vai dar um aspecto mais branco, ok? Mas ele também não tem o mesmo grau de opacificação que o opaquer tem. O opaquer ele barra marrom, com 0,3 milímetros ele barra um marrom e te deixa um A2, né? Te deixa um A3. Então, eu particularmente eu vou usar essas resinas de dentina da Z350 da Forma, por exemplo, que são resinas mais opacas, resina da Brilliant Everglow, em escurecimentos leves. Aí sim a gente pode fazer. Que tal uma live sobre gestão? Cara, gestão é uma coisa que eu fui reprovado, eu acho. Né? Alguns dados a gente até sabe, mas quem sabe a gente pode convidar alguém para falar sobre gestão para a gente. Né? Eu acho que isso é importante sim. Clareamento caseiro corre risco de reabsorção estética em dentes tratados de canal? Não, não corre, tá? O risco ele está associado a peróxido dentro da câmara pulpar, que por difusão ele pode chegar num ligamento periodontal e aí sim desencadear o processo, tá? Mas com caseiro ou trabalhando mesmo sessões de consultório sobre aquele dente escurecido, você não tem esse risco porque você não tem como levar o peróxido ao ligamento periodontal. Qual o melhor pacificador, tá? Cara, isso é muito relativo ao caso. Eu vou falar assim, ó, eu tenho usado da forma, tenho gostado bastante dos resultados que a gente tem. Eu tenho mais experiência com o Empress Opaque, foi um pacificador que funcionou em quase todos os casos que eu trabalhei. Né? Funcionou muitíssimo bem como no papel opacificador.
E mais para trás a gente sempre trabalhou com opacificador branco e também tinha um certo sucesso em relação a isso aí. Então vai valer muito da sua experiência, da forma de trabalho. Eu ficaria entre o Opac da Empress e o Opacer da Ford. Aí um pouquinho aqui, voltamos, né? Voltamos aqui. Qual o corante que eu usei? Foi um corante ocre, tá? No caso, esse corante ocre foi o da Empress Color Direct Ocre. Você vai ter também fácil de encontrar o da Voco, chama Final Touch, tá? E aí você pode tanto usar o ocre como usar o yellow. O ocre ele pigmenta mais, é mais fácil de trabalhar do que o yellow, ok? Esses são da Ivoclar ou da Voco. Porque algumas facetas escurecem na cervical perto do sulco, olha só. A gente tem problemas ali nessa região, pode ter diversos problemas nessa região. Primeiro, o escurecimento dental ali, ele me ocasiona também o escurecimento radicular. E se eu tenho um periodonto fino, por exemplo, por transparência, aquela região vai ficar escurecida, tá? Então, muitas vezes é recomendado fazer uma cirurgia, um enxerto de tecido conjuntivo para engrossar o biotipo periodontal ali, engrossar a gengiva daquela região, para esconder o escurecimento da raiz. Agora, você pode estar tendo problemas também, por exemplo, com o acabamento, né? Essa restauração, esse local é um dos locais mais difíceis de polir. Então, isso pode ser algumas situações que levem a esse escurecimento aí. Boa! Término do preparo é supragengival. Em casos de dente escurecido, eu procuro trabalhar sempre a nível gengival e nunca subgengival. Subgengival eu não tenho qualidade de adesão, não tenho como garantir qualidade de adesão, não tenho como garantir qualidade de polimento, que isso eu vou precisar depois, né? E o que vai acontecer nessa região com o passar do tempo? Vai retrair, tá? Então sempre trabalho a nível no máximo, tá? E se a minha faceta for um substrato claro, eu não vou para nível, eu fico sempre supragengival. Boa, Moema. Qual o pacificador você usou corante, tá? Ou pacificador branco, qualquer um que te dê substrato branco. Por exemplo, aqui a gente usou o da Care, chama Herculite Press XL2, tá? Você poderia usar, por exemplo, o OW, que foi falado aí da Vitalescence, tem o OW da Opalis, né? Você tem algumas situações que ele vai te dar vai gerar um branco. A live vai ficar salva. Tem gente perguntando da live. A primeira já consegui salvar, a segunda vai ficar também. Tem gente perguntando aqui sobre grupo de Telegram. Tá, eu vou criar ainda. Não criei, mas ainda vou criar. Tá? Tem gente pedindo para mostrar o modelador aqui, ó. Cadê o modelador? Tá aqui, ó. Composite Wetting, campeão para mim, ó. Composite Wetting Resin, tá? É um modelador da Ultradente que eu gosto bastante para essas situações de molhar pincel. Agora, cuidado com esse material. É pouquinho, é só para umedecer o pincel. Não pode encharcar o pincel que você atrapalha isso. OP White da Vitra também funciona, tá? Então, como pacificador. Deixa eu ver o que mais. Tem mais gente falando aqui em relação ao Herculite Presses e ao corante. Já falei, foi o Empress Color. Quais pincéis você indica? Tá? Quais pincéis você indica, Negrão? Cara, tem muito pincel bom no mercado odontológico. A gente tem o pincel da Tokuyama, você tem o pincel da Cosmidente, você tem o Hotspot, tem um da Taladium chamado Opac, são vários os pincéis que eu gosto aqui, tá? Esses são os vendidos para dentista. O que esbarra muitas vezes, o que eu fico preocupado muitas vezes é a questão de preço,
né? Infelizmente são pincéis de 100, cento e poucos reais e que acabam muito rapidamente. Eu tenho utilizado há algum tempo já nos meus cursos, recomendado para meus alunos, pincéis desse tipo, pincel de pintura mesmo, de tela, de quadro. Eu gosto dessa marca aqui, chama Ceramic. Deixa eu ver se dá para ver lá, ó. É o Ceramic, tá? Que vai ter um custo infinitamente menor e tanto quanto aqueles pincéis odontológicos, eles também vão acabar, eles também vão desgastar, mas pelo menos eles vão dar menos prejuízo. E em relação hoje, você precisar de fazer imersão, você precisar fazer limpeza desses pincéis de uma forma mais adequada, com os novos protocolos de biossegurança, mais do que nunca isso aqui vai se tornar um material quase que descartável, né? E aí você trabalhar com um material que custa, sei lá, cento e poucos reais de uma forma descartável, talvez não seja tão viável financeiramente, tá? Eu gosto muito desses pincéis da Ceramic. O que é importante no pincel? Tá? Cerdas firmes, tá? Muita cerda fina, cerdas sintéticas para que a gente possa, na verdade, qualquer pincel é cerda sintética, aquela história do pincel de pelo de Marta, historinha para doer e dormir, até porque se fosse pelo de Marta, pincel odontológico, não teria registro de Anvisa, porque você não poderia usar um substrato animal na boca, né? Então, em relação aqui, o que as pessoas estão falando em relação em relação a salvar live, né, grupo de Telegram, eu vou criar grupo de Telegram, vou disponibilizar algumas coisas também num canal de YouTube que eu vou criar, tá? Estou fechando algumas coisas aqui para poder finalizar algumas coisas. Após essa sequência de lives, eu vou criar algumas outras plataformas aqui para a gente conversar. O que fazer para evitar de ficar cinza, tá? Primeiro, opacidade correta do material. Tá? Se você pegou um dente escurecido, ele ficou cinza, tá? Podem ser três coisas. Primeiro, camada de opacificador muito fina, tá? Segundo, dentina de opacidade errada, tá? Se você usou uma dentina muito translúcida, um corpo, por exemplo, ele pode ficar cinza se o seu opacificador não ficou na espessura correta, tá? Terceiro, camada de esmalte muito grossa. E eu acho que aqui, ó, principal erro do dentista, deixar uma camada de esmalte acima de 0,5 milímetros. Sempre vai acinzentar a sua restauração. Estão me perguntando aqui da broca para fazer textura. Eu usei uma 48L, C48L, tá? Mas durante a aula de acabamento da quinta-feira a gente vai explicar quais são as marcas dos pincéis, as opções de broca, tá? Tem gente que falando do pincel, ok? Eu vou passar aqui pertinho, ó. Essa aqui é a referência de um deles, tá? O 38310/0 da Ceramic, ok? Existe um outro que eu gosto bastante que não está aqui, é o 715 número 2, tá? 38310/0, 715 número 2, tá? Aquele fininho para usar com pigmento, para usar com pacificador, olha lá, ó, 30330/0, tá? Esse é o de pontinha bem fininha, tá? São os dois pincéis que eu utilizo aqui normalmente. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Marca comercial do feltro, Diamond Flex FGM, ok? Aqui ó, Raquel, uso da Evoclar, mas difícil demais de acertar. Te sugiro fazer alguns testes com dente escurecido na mão, tipo manequim mesmo, tá? Você pode comprar uns dentinhos escurecidos e fazer testes para você entender a quantidade, como é esse craquelado ali, tá? É uma situação onde ele vai ficar irregular, né? Se a gente olhar aqui, eu vou tentar mostrar para você, não sei se eu vou conseguir mostrar.
Ó, ele deve ser usado em camada fina, mas de maneira craquelada e irregular. Ele não pode ser muito... Vou tentar botar aqui no fundo preto. Ele não pode ser muito regular não, tá? E aí ele fica com muito valor muito alto se você usa ele de forma regular. Vamos lá. Usa alguma fotografia deixando em preto e branco para visualizar o valor antes da resina de dentina? Cara, é uma coisa que pode ser feita assim. Não vou falar que eu faço com uma frequência, não. Já fiz isso, mas não é uma coisa que eu faço hoje com frequência para ver se o valor está correto, não. Tá? Até porque é difícil se acertar aí nesse momento o equilíbrio da dentina sobre o opacificador é que vai acertar o meu valor. Não é somente o opacificador, não. Ok? Professor Ricardo Thanos está por aqui. Professor Ricardo Thanos, grande amigo, como está o andamento do livro? Está fazendo um spoiler aí. O livro está em andamento, sim, está bem adiantado, meu amigo. E é para mim uma grande honra ter você como um dos nossos colaboradores. Cara, isso vai ser muito legal. Novidades aí para, sei lá, para quando? Final do ano, início do ano que vem. Pergunta da Darly aqui, ó, em relação a testes para acertar a cor da restauração. Darly, existe uma técnica bem legal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho, tá? Que aí a gente finaliza com essa, tá? Se você faz, erra, sempre tem dúvida do que você está querendo criar, você pode tentar uma técnica onde você pode fazer uma restauração fora da boca, tá? Faz a restauração fora da boca e aí você faz a chamada seleção de massas de forma extraoral. Deixa eu tentar aqui. Né? Seleção de massas extraoral, tá? O que a gente faz? Pega uma pazinha de café e ali, ó, você passa um adesivo e vai depositando diferentes resinas e vai levando lá, comparando com o seu dente referência para saber se você está fazendo a cor correta. E aí, se você precisar pigmentar, você criar algum efeito, algum dente muito diferente, você pode utilizar essa técnica da pazinha aqui, ó. Isso aqui eu aprendi com o meu amigo Sanzio, né? Então, por exemplo, eu tinha aqui um dente muito difícil, né? Eu tenho um dente aqui, ó, de uma cor muito difícil, porque ele é acinzentado, ele é avermelhado, ele tem manchas, ele tem partes de alto croma, tem partes de baixo valor. Então, após analisar o dente, eu preferi testar isso numa palhetinha de café para poder finalizar, para poder ter certeza se a fórmula que eu montei está dando certo, tá? Obviamente, a parte da como eu posso dizer, a parte de um escurecido, você precisa ter em mente que você precisa meio que equilibrar o substrato. A partir do momento que você deixa o substrato de uma cor muito próxima da do dente referência, aí fica fácil fazer a restauração e acertar a cor, tá? O segredo está em você acertar a cor do substrato. Beleza, galera? Aqui o Rogério perguntou onde a gente adquirir os pincéis, né? A gente adquiriu os pincéis. Hoje eu só procuro na internet, até porque não tem loja aberta para poder pegar isso, mas é pincel de papelaria, de casas de material de materiais de pintura de tela, essas coisas. Mais uma pessoa perguntando aqui: modelador da Bisco é bom? É ótimo, tá? É ótimo o modelador da Bisco, excelente material. E uma última, tá? Vou parar por aqui. Professor, para substrato escurecido você pode associar o uso de opacificadores com cerâmicas feldspáticas? Olha, boa pergunta, Diego.
Saludos del Paraguay. Amigo, ¿qué posso falar sobre isso? Para mim, é mais confortável fazer com que o técnico, o laboratorista, pueda fazer a estratificação já trabalhando em la estratificação para ocultar o substrato oscuro, ¿sí? Porque si yo pienso en hacer una opacificación en la dentina para después tomar la impresión y hacer la carilla, yo voy a tener una capa de espesor muy alta de resina sobre la dentina, sobre el diente. Entonces la capa de cementación se va a quedar con un espesor muy grueso. ¿Sí? Por mí yo prefiero hacer con que lo técnico haga la corrección en la cerámica. ¿Sí? Pessoal, vamos dar por encerrada essa parte das perguntas. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fechar essa perguntinha aqui. Tá? E eu quero colocar aqui a questão do formulário lá para a gente preencher. Ok? Bom, tá aí, ó. O QR Code, podem fazer aí a captura do QR Code, né? E aí com outro celular você lê e preenche o formuláriozinho lá para participar do grande sorteio, tá? Daqui a pouquinho eu já vou colocar o link lá na minha bio, vai estar lá, onde está lá meu nome e coisa, vai ser embaixo lá, link para promoção, é só clicar lá, cai lá, fica no ar durante 24 horas, o tempo de vocês poderem, das pessoas que ainda não assistiram a live, poder assistir novamente. Hoje deu certo, conseguimos salvar a primeira, provavelmente vamos conseguir salvar a segunda também, sem nenhum tipo de problema, tá? Galera, queria agradecer mais uma vez, aí ó, 1h40 de live, foi show de bola trabalhar essa live com dente escurecido. Show de bola a gente trabalhar essa live de dente escurecido, eu tava ansioso por essa, quem me conhece sabe como eu gosto de trabalhar esse tema, tá? Queria agradecer e convidar vocês, né? Quinta-feira tem mais, tá? Um abração do JE, tira aquele print legal, um abraço, até mais, até quinta se Deus quiser. Valeu, pessoal!